Você vai fazer o Enem? Sim. E você vai fazer o Enem? Qual é a maior dificuldade que vocês têm na hora de se preparar, na hora de estudar? E fica meio complicado na questão de prestar muita atenção mesmo, no foco de algumas questões, aí me pega muito. E pra você, qual é a tua maior dificuldade na hora de estudar? Conseguir me concentrar. Você sabia que existem vitaminas e minerais que estão ligados à concentração e à memória? Não? Tipo assim, o nosso corpo, ele é uma máquina. Então, assim, quando a gente tem deficiência de algumas vitaminas, por exemplo, o magnésio, isso vai reduzir a nossa capacidade de memória e de concentração e de outras coisas. Então, vai saber qual é a maior dificuldade que eles têm na hora de estudar. Morar em Belford Roxo. Isso complica, não é bom não. Tu gasta muito tempo de transporte? Sim, Belford Roxo, né? Belford Roxo, né, mano? Tu sabia que tem uma forma pra tu poder estudar em movimento? Fisioterapia. Você. Enfermagem. E qual é a maior dificuldade que vocês têm na hora de estudar? Acho que a concentração. Concentração? Pra você também? Vocês têm na hora de estudar? Cara, eu acho que é mais o foco. O foco pra O você. meu também é a concentração, porque qualquer coisa me distrai. E você? Isso aí também. Então, a maioria da galera sofre de problemas de concentração. Então, na rede social, a gente tem um monte de distrações, né? Mas a gente pode usar a rede social tanto como uma ferramenta para se distrair, como uma ferramenta para poder estudar. Você sabia que tem como fazer o seu algoritmo te sugerir conteúdos que podem fazer você ser aprovado? Como? Você sabia que se a gente não se alimentar bem e tiver deficiência de algumas vitaminas, a gente pode, tipo, esquecer as coisas com muita facilidade, não conseguir se concentrar? Não sabia. Nem eu. Você está tentando fazer a prova do Enem em 2025, eu sei exatamente quais são as principais dificuldades que os estudantes têm na hora de se preparar. Desenvolvi um método de estudo chamado técnica de aprendizado imersivo. O conceito é muito simples. Qual é a forma mais rápida de você aprender um novo idioma? Se você passar um ano fazendo cursinho de inglês, ou se você passar apenas 3 meses, mas morando no país que fala aquele idioma. 3 meses no país é mais rápido do que fazer um ano de cursinho de inglês? Acredito que sim. Por quê? Porque eu acho que a pessoa fica muito envolvente com um idioma, com contato constante com o idioma. Aí fica mais fácil para ela pegar, gravar, entender também. Aí fica mais fácil dela compreender o que ela tá aprendendo, o que ela tá convivendo no ambiente que tem o idioma. Aí isso é melhor para ela aprender. Então, esse é o conceito de aprendizado imersivo. Agora imagina tu aplicar esse conceito para estudar pro Enem. Nossa! Que a pessoa que passa apenas 3 meses convivendo num país que fala aquele idioma vai aprender muito mais rápido do que a pessoa que passa um ano fazendo cursinho. Por que isso acontece? Porque as pessoas que estudaram por 3 meses estudaram por um método imersivo, que é você estar imerso naquela cultura que fala aquele idioma. Então, a ideia é você pegar esse conceito de aprendizagem imersiva e aplicar para o preparatório do Enem, e aplicar para o vestibular. Um projeto, eu tenho um plano completo e uma estratégia de aprovação para poder te levar até o outro lado. A gente sabe que a universidade é um lugar que não é acessível a todas as pessoas, mas eu já tive desse lado da cadeira, sendo apenas um aluno. E nessa época, eu e meus companheiros estudamos muito para poder passar, e alguns amigos não conseguiram, porque eles tinham que trabalhar, porque uns tinham filhos, que eles tinham vários obstáculos que impediam deles se dedicarem 100% aos estudos. Pessoas desistindo dos seus sonhos, pessoas acreditando que não é para elas. E eu quero fazer com que esse lugar aqui seja acessível para todo mundo, para pessoas que trabalham, para pessoas que estudam, para pessoas que têm filhos, que elas possam realizar os seus sonhos. Mas para isso, eu precisava adaptar um método de aprendizado para que essas pessoas pudessem ter mais resultados em menos tempo. Tudo começou em 2016. Quando eu era apenas um adolescente, tinha 17 anos, e estava fazendo o cursinho do pré-vestibular para entrar na universidade. Cada um tinha obstáculos na vida que faziam com que elas tivessem pouco tempo para estudar, mas tinha uma colega em específico da minha turma que eu torcia muito pela aprovação dela. E como a gente estudava à noite, ela vinha direto do trabalho para as aulas, e ela era muito dedicada, ela era muito esforçada. Ela sempre sentava na primeira fileira, porque ela queria fazer medicina. E sempre que ela falava sobre medicina, o olho dela brilhava, sabe? Assim, eu torcia muito pela aprovação dela. E ela estava tentando pela segunda vez. E ela estava se sentindo um pouco frustrada, porque a família não acreditava muito, falava que ela tinha que tentar uma coisa mais fácil, que aquilo não era para ela, que ela não tinha tempo de estudar. E ao mesmo tempo ela sentia que não era suficiente, porque ela só tinha 1 hora por dia e um sonho. Enquanto ela queria uma vaga muito concorrida, e que as pessoas que concorriam com ela pelaquela vaga
Eram pessoas que vinham desde o primeiro ano se preparando. Eram pessoas que já estavam 5 degraus à frente dela. Enquanto eu, naquela época, tinha apenas 17 anos, fazia alguns bicos para poder, tipo, tirar um dinheiro extra, me manter, mas eu tinha mais tempo livre para poder estudar. Só que o problema é que eu não conseguia. Eu ia estudar por 15 minutos e passava 3 horas procrastinando, girando o feed do Instagram como se fosse uma barata tonta. E antes que fosse tarde demais, eu pensei, cara, eu preciso me adaptar a isso. Eu preciso mudar a forma que eu estou estudando, porque se eu continuar assim, eu vou me dar mal. E diferente dessa minha amiga que era muito convicta que queria medicina, eu ainda tinha dúvida, porque sempre que os alunos tinham muita dificuldade para aprender e a professora explicava e eles não entendiam, quando era eu que ia lá e explicavam, eles entendiam com muita facilidade. Foi aí que eu percebi que eu tinha a vocação de ensinar. Só que, ao mesmo tempo, tinha um conflito dentro de mim. Então, eu fiquei nesse impasse se eu ia ser professor ou se eu ia ser advogado. E eu mantive esse passe até a última hora, que foi quando saíram os resultados. No fim do ano, naquele dia, o grupo da turma estava bombando de mensagem. E eu fui ver, é claro, a pessoa que eu mais torcia pela aprovação. Só que no grupo não tinha nenhuma mensagem dela. Ela não tinha passado e ela estava arrasada. Ela tinha se esforçado tanto. Ela queria tanto, sabe? E no ano seguinte eu fiquei sabendo que ela tinha desistido. Talvez achando que aquilo não fosse pra ela. E isso, cara, me embrulhou o estômago. Eu consegui a nota que eu precisava, tanto pra ser professor, quanto pra ser advogado. E aí eu podia escolher. Nesse dia, uma coisa em mim mudou. Foi aí que eu decidi que eu queria ser professor, que eu queria ser educador. Porque eu queria fazer alguma coisa que nivelasse o jogo. Então, o desafio estava dado. Eu vou entrar na faculdade de educação e vou desenvolver um método adaptado para pessoas que estão na correria, para pessoas que trabalham, têm filho, ou cuidam de casa, ou tudo isso ao mesmo tempo, para que elas possam acreditar que elas podem, para tornar a faculdade acessível. Quando eu cheguei na faculdade da UERJ, eu assumi esse desafio. E aí eu comecei a pesquisa e fiz algumas perguntas para mim mesmo. Será que existe alguma forma que as pessoas possam aprender mais, melhor e mais rápido? Existe uma forma de aprendizado que seja mais eficiente? Por 8 anos, eu me dediquei a desenvolver esse método. E finalmente encontrei a resposta. Eu descobri a forma mais rápida do mundo para se aprender qualquer coisa, que é o aprendizado imersivo. Então, pessoal, acompanhem comigo para vocês saberem exatamente o que vocês precisam aprender para serem aprovados no Enem esse ano. A técnica de aprendizado imersivo vai ter 12 aulas, você vai receber mais 3 aulas bônus, e essas aulas vão ser divididas em 3 módulos, que basicamente vai ser pré-estudos, estudos e prova. Em primeiro lugar, na parte de pré-estudos, que é tudo que você precisa saber antes de começar a estudar. Primeiro, como funcionam as memórias. Todas as memórias são construídas a partir dos 5 sentidos. Ou seja, você sempre vai se lembrar de alguma coisa que você viu, de alguma coisa que você ouviu, tocou, cheirou ou provou, né? Então, tem pessoas que têm memória fotográfica, pessoas que têm memória auditiva. Então, primeiro eu vou te ensinar como você pode identificar qual é o seu tipo de memória e como você pode organizar os seus estudos adaptado para que isso favoreça o seu tipo de memória específico. Na segunda aula sobre economizar o tempo de revisão, eu vou explicar por que existem pessoas que aprendem de primeira e outras pessoas que precisam revisar 3, 4 vezes para poder aprender. E como você pode se tornar a pessoa que aprende de primeira e deixar de ser a pessoa que precisa revisar várias vezes. Depois disso, eu vou falar sobre a nutrição cerebral, porque o nosso cérebro, ele é uma máquina, o nosso corpo é uma máquina. Por isso que o nosso cérebro precisa de vitaminas e minerais para poder funcionar bem. Então eu vou falar quais são todas as vitaminas e minerais ligados ao aprendizado, ligados à memória, ligados à concentração, ligados à capacidade cognitiva. E esse conhecimento eu tirei desse livro aqui, que é o Nutrição Cerebral, do neurocientista Elion Povoa, que só esse livro aqui na Amazon é R$ 95. Mas você vai levar esse conhecimento durante essa aula mastigadinho para você. A quarta aula de pré-estudos eu vou falar sobre a estratégia de aprovação. Muitas pessoas estudam de uma maneira totalmente descoordenada, e isso faz com que elas tenham um rendimento muito menor. Muitas vezes você estuda uma coisa e chega na hora essa coisa não cai na prova, e aquela coisa que você não estudou acaba caindo. Isso acontece porque a pessoa estudou sem considerar os temas que mais caem na prova. Então, na estratégia de aprovação, eu vou te dar um levantamento dos conteúdos que mais caem em todas as disciplinas nos últimos 5 anos. Ou seja, eu peguei as provas dos últimos 5 anos do Enem e fiz o levantamento do que mais cai em cada disciplina. Uma estratégia de estudo que seja direcionada para você fazer um funil de relevância,
um funil de prioridade do que mais cai em relação ao que menos cai. E com isso eu vou te dar também um calendário que já vai estar montado para você poder estudar mais tempo as disciplinas que mais caem. Quinta aula de pré-estudos, que é onde eu vou falar para você como você pode driblar as distrações e aumentar o seu nível de concentração. Essa é a maior dificuldade dos alunos que estão fazendo vestibular. Falta de concentração, falta de foco. Então, nesse primeiro módulo, que é a parte de pré-estudos, que é tudo que você precisa saber antes de começar a estudar, antes de abrir uma folha de caderno, que são como funcionam as memórias, como você pode reduzir o tempo de revisão, como funciona a nutrição cerebral, como você pode montar uma estratégia de aprovação e como você pode driblar as distrações e aumentar o seu nível de concentração. Então, o primeiro módulo, eu vou explicar o pré-estudos. Da parte de pré-estudos, que eu vou te falar tudo que você precisa saber antes de começar a estudar, a gente vai falar sobre os estudos, que é como você deve organizar os seus estudos para você ter um maior rendimento. Bom, o primeiro ponto que eu vou falar vai ser sobre o conceito de aprendizado imersivo. Eu vou te explicar como você usa esse conceito de aprendizado imersivo para o Enem. A parte de estudos vai funcionar da seguinte forma. Primeiro eu vou falar sobre o princípio da aprendizagem imersiva. Eu já vim falando isso com vocês, que a aprendizagem imersiva é o mesmo conceito de você viver 3 meses num país que fala um idioma e aprender mais rápido do que uma pessoa que faz 1 ano de cursinho, porque a pessoa que está 3 meses vivendo aquele idioma, vivendo aquele ambiente, aquela pessoa vai ter um aprendizado imersivo. E basicamente é você aplicar esse princípio para estudar para o Enem. Em seguida, eu vou falar sobre o conceito de curva de aprendizado. Tudo que a gente aprende na vida tem uma curva de aprendizado. Então eu vou explicar para você o que é a curva de aprendizado, como é que ela funciona e como você pode fazer para poder acelerar o crescimento da sua curva de aprendizado. Na terceira aula, eu vou falar como você pode fazer o seu algoritmo te educar. Ou seja, como você pode sinalizar para o seu algoritmo a te sugerir conteúdos que vão te fazer ser aprovado no Enem. É basicamente você usar o seu maior inimigo, a sua maior arma de distração, as redes sociais, como uma ferramenta de estudo. Na aula seguinte, eu vou falar sobre como você pode aprender em movimento. Isso é feito principalmente para quem sofre de falta de tempo. Essa aula do aprendizado em movimento é construída principalmente para pessoas que têm a vida corrida, para pessoas que moram longe, para pessoas que trabalham, para pessoas que cuidam da casa, que cuidam de filho, que não têm tempo para poder sentar na cadeira, abrir um caderno e estudar. Por isso eu criei uma estratégia, um método de estudo para que você possa estudar em movimento. Na quinta aula de estudos, eu vou falar sobre a revisão gamificada. Como você pode gamificar os seus estudos. Chega de revisão chata, de dormir no caderno, porque isso é basicamente insuportável. É muito mais interessante quando você tem um método de estudo gamificado, onde você pode aprender jogando. Na sexta aula de estudos, eu vou falar sobre a importância do exercício na curva de aprendizado. A gente sabe que tem várias formas de estudar, e o exercício é uma das mais importantes. Então, quando você faz mais exercício, isso acelera a sua curva de aprendizado, e eu vou aprofundar sobre esse tema durante as aulas. Depois de falar do pré-estudos e dos estudos, por fim eu vou te preparar para a prova, na prática. E a primeira coisa é o medo que todos os estudantes têm, que é ter o temido branco na hora da prova. Nesse módulo que eu falo sobre prova, eu vou explicar por que as pessoas têm um branco na hora da prova, os principais motivos e como você pode fazer para evitá-lo. O nosso terceiro e último módulo que você vai receber na técnica de aprendizado imersivo é sobre a prova, porque eu preciso te preparar para aquele momento decisivo, para a hora H. Porque não ter o preparo do tempo de prova, não ter o timing da prova, não ter o preparo emocional para sustentar a pressão que tem na hora da prova, não ter a capacidade, a habilidade de acessar as memórias durante uma prova, são coisas que podem com certeza te reprovar. Eu vou explicar primeiro como você pode evitar o temido branco na hora da prova. Todo mundo teme isso, né? Você estudar o ano inteiro, você se preparar. Na hora que você vê a questão, você sabe aquilo, que você viu aquilo, só que você não consegue resgatar aquela informação, te dá um branco. Então eu vou explicar os 4 principais motivos que as pessoas têm um branco na hora da prova e vou falar como você pode evitá-los. Depois, vou falar como você pode gerir o tempo de prova. É muito importante você entender isso porque o Enem é uma prova de cansaço. Então é uma prova que tem muitas questões, uma prova que tem muito texto, e muitas vezes as pessoas acabam errando questões fáceis porque elas não souberam gerir o tempo de prova, chegou na questão fácil, ela já estava cansada psicologicamente, errou questões fáceis. E é isso que te reprova, errar questões fáceis, porque as questões difíceis, a maioria das pessoas erram. Além disso, você não saber gerir o tempo de prova
pode fazer pessoas serem reprovadas por não conseguirem marcar o papel resposta a tempo, não conseguirem fazer a redação a tempo, ou fazer a prova na pressa porque o tempo estava acabando e marcar de qualquer jeito. Então, gerir o tempo de prova é muito importante. Na terceira aula, eu vou explicar sobre como você pode gerir o seu emocional durante a prova. A pressão da prova durante o Enem é uma coisa que ninguém se prepara, mas é uma pressão esmagadora. Se eu pudesse te dar um exemplo, é equivalente a, tipo, tirar a carteira de motorista. Você já fez a prova para tirar CNH? Quando você está lá na hora, você sente aquela pressão que, por mais que você já tenha feito aquele circuito de carro ou de moto, tipo, 10 vezes com seu professor, com seu instrutor, você sabe que você sabe fazer aquilo. Mas na hora que você tá na hora H, a pressão da prova, a ansiedade das pessoas ao teu redor, os instrutores te observando, tudo isso vai fazer com que a pressão emocional, além da pressão que você tem que fazer uma prova que vai decidir o seu futuro, a pressão emocional é muito grande. Então nessa aula eu vou explicar como você pode gerir o seu emocional durante a prova para fazer a prova com equilíbrio e clareza, mesmo estando sob pressão. E na última aula eu vou falar como você pode acessar as suas memórias. Porque, é claro, uma prova de vestibular é basicamente eles testando a sua habilidade de memorizar conteúdos e resgatar esses conteúdos na prova e aplicar. Então, você ter a habilidade de resgatar uma memória é uma coisa que vai fazer toda a diferença na prova. E essa habilidade é completamente treinável. Desde a primeira aula, como funcionam as memórias, para você poder treinar essa habilidade de resgatar memórias, e como você pode fazer isso durante a prova. Para quando você fazer uma questão, você fechar o olho, ó. Essa é a estrutura de todas as aulas. Assim eu vou poder resolver outro problema de falta de tempo, de falta de foco, de falta de memória, de pressão de prova, de ter branco, tudo isso, todos esses obstáculos vão estar fora do teu caminho. Eu vou te ajudar a tirar esse obstáculo do teu caminho e tornar o caminho para a tua aprovação aberto. E aí, pessoal, depois de a gente fechar esses 3 módulos juntos, vocês vão receber ainda em PDF 2 documentos que vão ter esses 5 conteúdos. Uma lista com os temas mais cobrados de cada matéria nos últimos 5 anos, um calendário estratégico de estudos com funil de prioridade para você estudar mais tempo que cai mais. Você vai receber uma lista das 23 fórmulas de todas as disciplinas que caem no Enem. Saiba que são 23 fórmulas no total e eu vou te entregar todas elas organizadas. Você vai receber um checklist para você poder aplicar o TAI, a técnica de aprendizado imersivo, na prática. Depois você vai receber um mapa do ciclo TAI, que é uma mandala basicamente, onde você pode ver cada etapa do ciclo. Você pode imprimir essa mandala, colar na sua parede de casa para você ver se você está cumprindo cada etapa do ciclo TAI diário no seu dia a dia. Ou seja, essas aulas são extremamente práticas. Isso não é um curso teórico. Então, pessoal, com essa estrutura, eu vou ensinar para vocês tudo que vocês precisam saber para poder serem aprovados no vestibular do Enem esse ano. Técnica de aprendizado imersivo é uma inovação no método de aprendizado. Quando a gente fala em inovação, muitas pessoas pensam em celular, pensam em carro, pensam em tecnologias. Mas ninguém pensa inovação na forma de aprender, no aprendizado. Só que quando a gente para para pensar, o mundo de 150 anos atrás e o mundo de hoje, a gente vê que os carros, a forma como as pessoas se locomoviam há 150 anos atrás, era assim. E atualmente é assim. A forma que as pessoas se comunicam há 150 anos atrás era assim. E hoje em dia é assim. A forma que as pessoas estudam há 150 anos era assim. E hoje continua do mesmo jeito. Não mudou nada. Então a gente tem que pensar inovações no aprendizado. E foi isso que eu me propus a fazer. Será que existe alguma forma de fazer as pessoas aprenderem mais rápido e melhor? Existe alguma forma que as pessoas podem ter um aprendizado acelerado? Foi nesse tema que eu me dediquei a anos de pesquisa para poder desenvolver esse método para você.